Momento da palavra. Estamos em Gênesis 5. Então, o irmão pode abrir aí. Gênesis capítulo 5. Hoje eu pregarei aqui dos versos 25 ao 32, encerrando então o capítulo 5 deste livro. Então farei a primeira leitura aqui na versão King James e o irmão acompanhe na sua Bíblia. Verso 25 a 32. E Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. E Matusalém viveu, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. Verso 27. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Verso 28. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E ele chamou seu nome Noé, dizendo: Este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Verso 30. E Lameque viveu, depois que gerou Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E o verso 32. E Noé tinha 500 anos de idade e Noé gerou Sem, Cã, ou dependendo da sua versão, Cão, e Jafé. Tá? Até aqui será a exposição de hoje. Vamos orar mais uma vez. Oremos, irmãos. Pai eterno, te louvo pela sua palavra, pelas sagradas escrituras, ao qual temos o privilégio e a oportunidade de termos aqui contato mais uma vez. Mas que esse contato seja, Deus, para a nossa edificação, para a edificação da igreja, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos ajude a entender o texto e as mensagens aqui encontradas, Deus, os ensinos aqui encontrados. Que o seu Santo Espírito nos direcione, Deus. Que o Senhor perdoe, Deus, a nossa atitude pecaminosa contra o Senhor, a nossa negligência contra a sua palavra, a negligência contra a oração. Que o Senhor venha nos ajudar e conceder, Deus, realmente um renovo, um fortalecimento, uma exortação que nos traga arrependimento quanto aos nossos pecados. Precisamos, Senhor Deus. E assim, Pai de amor, o Senhor também me ajude, pois sou um homem miserável, Pai, que necessito da Tua graça, necessito da Tua condução aqui na exposição desse texto. Que o Senhor me ajude e assim o Senhor nos abençoe mutuamente como igreja. Obrigado, assim eu lhe peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, estamos em Gênesis, capítulo 5. Semana passada eu expus para os irmãos, um longo trecho aqui, dos versos 6 ao verso 24. Então foi uma longa sessão aqui exposta. Mas, porém, a estrutura aqui desta genealogia me favoreceu, para expor. Porque de 3 em 3 versos nós temos ali um grupo, de palavras que falam sobre determinado indivíduo. Então, de 3 em 3 versos eu vim assim, expondo, e são repetidos. Por exemplo, a morte, os dias de vida, os filhos que são gerados. Então, isso acabou trazendo uma estrutura genealógica neste capítulo que me favoreceu na exposição de muitos versos. Porque eu estou acostumado aqui a pregar 2, 3 versos, poucos, e assim discorrer bastante. Mas aqui, foi bastantes versos, não demorei tanto, foi num tempo aí habitual, mas a estrutura nos favoreceu. Em Gênesis, Moisés tem algumas intenções, pois é o autor deste livro. Ele quer nos trazer aqui a origem de todas as coisas. E nós estamos tendo aqui contato com a primeira genealogia, as primeiras, pois a de Caim também já foi introduzida. E ele está contrapondo as duas genealogias. Se os irmãos estiverem lembrados, dos versos 17 a 24, nós temos a genealogia de Caim.
Caim é justamente aquele que foi amaldiçoado por Deus, aquele que assassinou o seu irmão, fratricídio, e ele teve filhos e filhas também. Ele se casou e teve uma prole. Essa prole foi caracterizada, e já foi exposto aqui aos irmãos, como as pessoas que tiveram habilidades e construíram até mesmo cidades. E eles foram lembrados por isso. Agora, já olhando para a outra genealogia, logo em sequência, que se iniciou, os irmãos se lembrem, se iniciou no verso 25 e 26 do capítulo 4. Ali se iniciou a exposição aqui de Moisés sobre a genealogia de Sete. Então, a partir de Sete, e por que chamamos, de a genealogia setita? Justamente por causa do que diz aqui. A Eva dando um brado, e veja, Adão conheceu novamente sua mulher, no verso 25 e 26 do capítulo 4, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Por quê? Porque Deus, ela disse, me designou outra semente. Ela utiliza a mesma classificação de quando ela teve Caim, Estão lembrados de quando ela teve Caim? E tendo em vista também o verso 15 do capítulo 3, aonde a semente prometida ali é colocada como esperança, mas ela diz, Deus me designou outra semente no lugar de Abel. E nós sabemos que Abel era um homem santo, principalmente olhando para Hebreus, capítulo 11. E ela coloca a quem Caim matou. Aqui no verso 25 a gente já tem um contraposto. E a Sete também nasceu um filho. Então você percebe que esta semente realmente veio a partir de Sete. E Sete também nasceu um filho, ele chamou seu nome Enos. E então, olha só, os homens começaram a invocar o nome de Deus. Então temos duas genealogias. A genealogia que invocaram o nome de Deus e a genealogia que não invocou. E com base nisso, Moisés então está aqui nos trazendo as características dessa genealogia. E o meu desafio aqui, amados, em pregar em cima de genealogia, é falar somente aquilo que está no texto, não inventar, não extrair coisas que não existem nesse texto. Então existe aqui um desafio. Para isso nós olhamos para os nomes dados, e nós sabemos que muitos nomes dados aqui é devido a algum significado que teve. Nós acabamos de ver Sete, aquele que veio no lugar de Abel, Deus me designou, aquele que inauguraria algo, uma esperança renovada. E nós veremos isso, já vimos também no caso de Enoque, e Enoque é encontrado também na genealogia de Caim, então estabelecendo um forte contraste também, pois Enoque andou com Deus, não experimentou da morte. O outro Enoque foi aquele que construiu cidades e recebeu um nome à própria cidade, o seu próprio nome. Lembrando que Caim foi um homem que vagueou, amaldiçoado, e ele tenta estabelecer seus próprios meios de autossustentação. Diferentemente do outro Enoque, da outra linhagem, que andou com Deus, dependeu de Deus, pregou. Se os irmãos estiverem lembrados dos versos 14 e 15 de Judas, fala sobre Enoque como mensageiro da justiça, que pregou, andou com Deus, estabelecendo então um forte contraste. Então, o que eu quero que os irmãos entendam, essas duas genealogias precisam estar ali, uma do lado da outra. E os nomes repetidos, você deve comparar uma com a outra e ver a diferença entre ter a fé em Cristo e não ter a fé em Cristo. Então, amados, agora vamos continuar neste desafio a partir de Matusalém. Pois paramos em Enoque, correto? Enoque foi o último que vimos aqui na exposição passada, e agora continuaremos aqui com Matusalém. Então, para isso, vou utilizar agora João Ferreira de Almeida,
dos versos 25 a 32. Matusalém, ou Metusalém, dependendo da sua tradução, viveu 187 anos e gerou Lameque. Viveu Matusalém depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Então a primeira coisa que eu olho para essa figura de Matusalém ou Metusalém são duas palavras unidas, né? Metu, que significa homem, e Salém, que significa arma. Então Matusalém é o homem das armas, né? O homem de arma, homem da lança, homem de azagaia. Então tudo isso, amados, é o que traz o significado para este homem Metusalém. Não se dá aqui nenhuma atenção especial, né, amados, à extensão da sua vida, porque o que olhamos em Matusalém, o que nos chama a atenção é o tanto que ele viveu. Matusalém é o homem que mais viveu na Bíblia. Matusalém é o homem que teve a sua extensão de vida na terra prolongada em maior número em comparação a qualquer outro que já pisou nessa terra. Matusalém ou Metusalém, o homem de arma. Não vou falar aqui para você que você tem que ser um homem de arma, né? Mas já estudamos o sexto mandamento, onde podemos sim, né, ter as armas em prol da defesa da nossa família, né, a nossa própria defesa. Mas eu quero destacar aqui com os irmãos que o primeiro ponto que nós temos nos versos 25, 26 e 27 é essa longevidade. E essa longevidade está para o agrado de Deus, irmãos. E temos aqui alguns elementos destacados. Uns elementos da vida pré-diluviana, antes do dilúvio. E nós percebemos que todos esses homens têm isso em comum. Uma vida longa, muitos dias, e ao mesmo tempo uma vida lenta. Por exemplo, nós iremos ver aqui que Noé, ele foi ter filhos com 500 anos. Após 500 anos de idade, ele foi ter filhos. Então era uma vida lenta, era uma vida longa, nessa vida pré-diluviana. E nós perdemos algo disso, irmãos. Nós sabemos que hoje a nossa vida, a expectativa de nossa vida, e biblicamente falando, é de 70, 80 anos. Poucos são aqueles que atingem 100 anos. Uma vida rápida a nossa. Uma vida que as coisas acontecem muito rápido. E naquele tempo não, naquele tempo as coisas eram mais demoradas, mais lentas. E a grande verdade é que a vida perdeu justamente com o advento do pecado. Conforme o pecado foi ganhando cada vez mais expansão, e eis o dilúvio, que é justamente a justiça de Deus colocada, nós temos então, amados, a vida do homem sendo encurtada, conforme essa maldade e o pecado se proliferando cada vez mais. O homem vai vivendo cada vez menos. E percebemos isso no desenrolar da história. Mas o desafio da sua interpretação, que muitos incorrem em erros aqui, é dizer que esses números aqui são alegóricos. Dizer que não foi exatamente 969 anos que viveu Matusalém. E não, amados, nós temos que olhar para esses números como literais realmente. Nós devemos olhar para esses homens como vivendo. Estamos falando das primeiras comunidades criadas na terra. E como isso foi desenrolando depois da entrada do pecado no mundo. E eu olho para nossas vidas agora com essa brevidade e penso, tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado. E como que eu tenho realmente gasto esses dias? Como que eu tenho pensado nesses dias? E isso se tornou inclusive um salmo de Moisés. O Salmo 90, versos 5 a 10, você pode colocar para mim, Rodrigo? Fala sobre essa brevidade. E reflita nessas palavras. Como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves
como o sono. Você não dorme, logo se acorda, nossa, já tem que trabalhar. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias, veja o que Moisés diz, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Na continuação, no verso 12, você vai perceber que Moisés, ele fala: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. E eu quero que você reflita nisso. Contar os nossos dias, isso deve ser as nossas orações, irmãos. Deus, ensina-me a contar os nossos dias, não anos, dias. E a métrica aqui para cada um desses homens, se vocês olharem, observarem, e todos os dias de fulano foram tantos anos. Mas a métrica é dias. E nós devemos olhar para os nossos dias. Como temos vivido, irmãos? O consumismo deste mundo, o materialismo, os labores, os deveres, tem nos consumido. Tem nos deixado irado, tem nos deixado incomodados. E nós esquecemos das verdadeiras coisas que precisamos. E ao contar os nossos dias, conforme o Salmo 90, verso 12, você para e faz uma reflexão. Como eu vivi hoje? Tem dias, irmãos, eu digo por mim mesmo, que eu viro para Deus, Deus, era melhor nem ter vivido esse dia. Um dia que eu desonrei tanto o seu nome. Um dia que eu nem abri a sua palavra. Um dia que nem sequer eu orei ao Senhor. Esse dia não deveria nem ter sido contado nos meus dias. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Facilmente somos relapsos, esquecidos. Sobre qual o nosso propósito aqui nessa vida, irmãos. E quando eu olho para Metusalém, essa longevidade, essa vida lenta, é justamente isso que me faz pensar. A vida pré-diluviana era uma vida lenta, uma vida longa ao mesmo tempo. E olhando para esses homens, eram homens que talvez sabiam contar os seus dias, pois foi concedido a eles muitos anos. E isso foi diminuindo ao longo do tempo. Quantos de nós temos contado esses dias? Quantos de nós, se fosse dado a cada um de nós 969 anos, como a Matusalém, como você viveria? Pois estamos vendo, como foi dito, o homem mais velho das Escrituras. Os 969 anos de Matusalém o distingue como a pessoa mais velha na Bíblia. As genealogias antigas comumente atribuem vidas longas para pessoas que andaram com Deus, que temeram a Deus. Sua longevidade está para a sua vida piedosa. Lembre-se do verso 26, capítulo 4. E então os homens começaram a invocar o nome de Deus, o nome do Senhor. E aí vem a lista de nomes, e Matusalém está nessa lista dos que invocam o nome de Deus. E o seu pai nada mais, nada menos é do que Enoque.
Enoque, o que não experimentou a morte. Então, amados, continua a seção aqui do texto, falando sobre Matusalém, e aqui nós já entramos naquela mesma estrutura textual, onde ele gerou filhos e filhas, e todos os dias de sua vida foram tantos, e morreu. Correto? Segue a mesma estrutura. Já foi pregado semana passada, mas vale a pena fazer aqui um ensejo, né? Ratificar isso. Que quando diz que gerou filhos e filhas, em todos esses que invocam o nome do Senhor, nós vemos que algo em comum é encontrado na prole santa, que é a preocupação em gerar filhos e filhas para invocar o nome do Senhor. Então essa expressão, ela é repetida 10 vezes na genealogia setita. Entretanto, nunca ocorre na genealogia de Caim, cainita. A clara implicação é que a linhagem de Sete cumpriu fielmente a ordem de Deus para ser fértil e multiplicar-se, que está lá no capítulo 1, verso 28. Estão lembrados? E Deus os abençoou, dizendo o quê? Sede frutíferos e multiplicai-vos. E então isso era encarado para a genealogia santa como uma primícia, como algo a ser levado a sério. Eu falei muito sobre isso na semana passada, sobre crentes que não querem mais ter filhos. Sobre crentes que não querem ter sequer um filho. E isso é estranho à luz das Escrituras. Isso é estranho para aqueles que têm fé em Deus. Isso é estranho. Pois isso se repete, repito aqui, mais uma vez, 10 vezes. Se você contar, gerou filhos e filhas, 10 vezes será encontrado. Perceba que os filhos de Deus se preocupam com essa prole santa e a manutenção da igreja em servir as causas divinas, e o contraste com os ímpios é gritante. É gritante. Porque você pode até pensar, mas os ímpios também têm bastante filhos, alguns. Sim, mas tem filhos para quê? Com quais preocupações? Com quais propósitos? Você deve entender, irmãos, que assim como nós estudamos na EBD que o culto deve ser santo, que aquilo que você tem, que provavelmente tem alguma semelhança com os ímpios, deve ter diferença. Por mais que seja semelhante. Se o ímpio tem filho, e o crente também tem, você deve ter filhos de uma forma diferente do que o ímpio. Porque você possui princípios diferentes. Mas não é o que vemos geralmente. Nós vemos um ímpio tendo tratativas e o crente querendo copiar o ímpio. E, amados, todos os dias a métrica é mais ou menos citada aqui, novamente citada, perdão. A vida deles é contada em dias e são mencionados os dias de sua vida, né? E isso nos traz a ideia da brevidade do homem, como foi dito. E se eles contavam o tempo de sua vida em dias, certamente nós devemos contar a nossa em horas. Minutos, talvez. E repito, o Salmo 90, verso 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. E morreu. Então essa estrutura se repete, a morte novamente vem, e isso está para a maldição que Deus colocou tanto sobre a terra, e a sentença que colocou sobre o homem no capítulo 3, verso 19. No suor da sua face comerá o pão, até que retornes à terra, pois dele tu fostes tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Então existe uma maldição sobre a terra, que é o meio de relação do homem, da onde ele tira seu próprio sustento. Isso, a partir do pecado, se tornou algo com muito labor, com suor, algo desgastante, e a vida do homem chegaria e retornaria para justamente este pó. Nos lembra, então, amados, que um dia chegaremos ao fim. Nos lembra que olhar para homens piedosos, que eles morreram, e certamente eu e você também morreremos. E isso deve, amados, todos os dias estar em nossas mentes. Verso 28. Falaremos agora sobre o filho de Matusalém,
que é Lameque. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Lameque aqui eu vou fazer verso a verso, pois existe uma quebra, né, na estrutura aí na parte de Lameque e também de Noé. Porque aqui existe o significado do nome do filho de Lameque, que é justamente Noé. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Então Lameque, primeira coisa que nós devemos lembrar, no que foi dito na introdução, as duas genealogias devem ser colocadas lado a lado. E na genealogia de Caim tem um Lameque. Possui um Lameque lá. E na de Sete é o patriarca. Então, amados, quando eu olho para a genealogia de Caim, eu lembro de um Lameque brutal. Eu lembro de um Lameque que fez um cântico de vitória em cima do assassinato de 2 homens. Se Caim matou um, ele matou 2. Isso foi falado como a cultura que foi criada e estabelecida nesta genealogia. A maldade, a vanglória de sua espada. Vamos lembrar do cântico de Lameque, verso 22 e 23, aonde ele chamou as suas 2 esposas. Veja só, e Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Verso 24, se Caim for vingado 7 vezes, ele lembrou do seu antepassado. Lameque certamente 70 vezes 7. Isso aqui, se os irmãos tiverem recordado, era um tom de deboche contra Deus. Ele está aqui debochando daquilo que Deus falou de Caim. Porque ele dobrou, ele multiplicou o assassinato. E ele se vangloria disso. Mas agora eu quero que você olhe para esse outro Lameque. O Lameque, filho de Matusalém. O contraste. O Lameque da genealogia setita está em nítido contraste com o Lameque cainita. Ambos os Lameques são únicos indivíduos em suas respectivas genealogias, em tempos diferentes. Citações atribuídas a eles, amados. Mas Lameque de Caim falou de homicídio e vingança. Este Lameque setita, neste capítulo, falou palavras de esperança, palavras de libertação, pois veremos no próximo verso que ele dá um nome a Noé, que significa descanso ou alívio. Então algo no coração de Lameque fazia ele pulsar, viver. A linhagem dos Lameques, irmãos. Veja os 2 Lameques e veja de qual lado você está. O Lameque de Caim falava do que estava cheio em seu coração. E quando eu olho para o Lameque de Caim, o cainita, eu vejo ódio, eu vejo ira, eu vejo assassinato. E Cristo é muito claro em Mateus 12:34, quando ele fala aqueles fariseus, pois a boca fala do que está cheio o coração. Se você quer conhecer um homem, olhe para o que ele fala. Olhe para aquilo que ele se preocupa. Para aquilo ao qual ele se vangloria. A vanglória da vingança, assassinatos, desta forma é marcada a linhagem do ímpio. Somente espadas, lodos, xingamentos. A casa, amados, nos revela quem nós somos. Em casa nós falamos coisas que não falamos na igreja. E existem pessoas que aqui são de uma forma, mas em casa são outra. Totalmente outra. Que apenas o que sai de suas bocas não são palavras de esperança. Não são palavras de carinho. Não são palavras de fé. Mas sim xingamentos, espadas, dardos inflamados, é o que saem da boca dessas pessoas. Isso me faz temer, amados.
Porque, amados, pense que a linhagem cainita, o Lameque de Caim, é justamente este homem, o ímpio. Sabe, pessoas amarguradas, pessoas que destroem quem está do seu lado, pessoas que menosprezam quem está do seu lado. Essa é uma linhagem ímpia. Porque quando eu olho para o Lameque de Setita, ao nomear seu próprio filho, ele profere palavras de esperança. Existe um contraste gritante aqui, irmãos. Existe aqueles que se preocupam só com as coisas terrenas, ímpios, e que essas coisas terrenas os dominam tanto que os fazem xingar, que os fazem proferir palavras de desesperança, de destruição. E isso me faz avaliar a minha vida. Pois nos momentos em que eu estou irado, eu mais me pareço o Lameque de Caim do que o Lameque Setita. E as palavras que eu profiro quando os meus olhos não estão em Cristo e estão nos intempéries desta vida, são palavras de desesperança, de destruição, a murmuração, falar mal da pessoa, são palavras de destruição. São palavras que não almejam o bem, que não olham para a esperança em Cristo. Com quem mais nós aqui se parecemos? Com quem eu me pareço? Com o vingativo Lameque de Caim ou com o esperançoso e fiel Lameque Setita? Nossas palavras visam descanso e alívio? Ou as nossas palavras visam destruição, cansaço, murmuração? Nunca se esqueça que a boca fala do que está cheio o coração. A sua boca revela o que tem dentro aí do seu coração. Revela o que está no meu. E isso me faz temer. Me faz temer. Lodos, espadas, xingamentos, pessoas como o Lameque de Caim esbravejam, destroem as pessoas ao seu redor. Em contrapartida, as palavras de Lameque de Sete são doces, cheias de esperança, animam, encorajam. E as exortações bíblicas na igreja é justamente para encorajarmos uns aos outros. Em vez de trazer pontos negativos, é falarmos, tenha fé. Vamos orar juntos, pois nosso Deus é um Deus de misericórdia. A palavra, a linguagem de um crente, de um homem fiel, é totalmente diferente, irmão. É totalmente diferente. Verso 29. Olha lá. Tudo que está sendo escrito aqui, você deve olhar para Lameque. Olhe para Lameque. A quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. Ele poderia muito bem se apegar à maldição, ao labor, aos espinhos e cardos, e ficar ali se lamentando, murmurando, reclamando o resto da sua vida. E que vida, né? Longos anos. Veja como ele reagiu. A tradução mais apropriada aqui, amados, a quem chamou Noé, cujo significado original é impossível de esclarecer com assertividade, porque ele pode ser traduzido assim, na sua etimologia, amados, em um respirar de alívio. Noé representa isso. Alívio. Sabe aquilo que o crente aguarda no descanso eterno dos santos? Quando não teremos mais a corrupção da nossa carne. Noé representava isso. É isso que estava no coração de Lameque. É isso que ele olhava.
Lameque dá sua explicação na forma de um jogo de palavras. Jogos de palavras com o nome de Noé aparecem em vários pontos nos próximos capítulos. Esses trocadilhos aproveitam termos cujo teor ou som em hebraico possam ser ligados ao nome de Noé. Por exemplo, graça. No hebraico, irmãos, é muito semelhante esse jogo de palavras, e eles são encontrados juntos. Gênesis 6:8. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. O nome Noé, então, ele pode ser ali colocado junto nesses jogos de palavras. Descanso, graça, no hebraico. No capítulo 8, verso 4, nós temos mais um. E a arca descansou no 7º mês. E quem estava dentro da arca? Noé. Assim como suavidade. No capítulo 8, verso 21, quando já ocorreu o dilúvio, e Noé oferece a Deus sacrifícios no altar, no capítulo 8, verso 21, o Senhor cheirou um aroma doce, e o Senhor disse em seu coração: eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem. Mas veja, um aroma doce cheirou algo suave. Assim como as ofertas, que são lá em Filipenses capítulo 4, verso 18, Paulo dizendo que as ofertas dos santos são como um aroma suave a Deus. Lameque olhava para o seu filho, e o que o motivou a nomear seu filho é a fé que ele tinha. Era esse invocar o nome do Senhor, do verso 26, capítulo 4. Era um olhar de descanso, alívio, de esperança. Eu acredito que sentar com Lameque e conversar seria algo agradável. Pouco encontrado nos nossos dias. Hoje você senta com um crente, eu me coloco nisto. E é mais preocupações que é falado. Ah, mas isso está ruim. Ah, e aquilo. Ah, mas está faltando dinheiro. Ah, mas eu preciso disso. Ah, mas eu preciso... Você sai depressivo dessa conversa? Você sai depressivo? Aonde conversar do crente deveria ser como conversar de Lameque. De esperança. De renovo. De fé. Isso deveria nos confrontar, irmãos. Nos confrontar. Pois Deus já nos deu seu Filho Jesus. Deus já nos deu a maior esperança. Já se concretizou. Esses homens olhavam para algo que estava distante, que era só uma promessa. Nós olhamos para a obra concluída, comprovada, inclusive arqueologicamente e historicamente. Nós não temos motivos mais. Esses homens viviam muito, nós vivemos pouco. A quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras, do trabalho de nossas mãos. Aqui, quando você chegasse em Lameque conversar: nossa, tá difícil, hein? Olha o suor, olha quanto de espinho e cardo tirei lá do terreno. Ó, consegui o alimento para minha casa, está difícil. Tenha fé, Lameque diria. Um dia tudo isso acabará. Trabalhe para a glória de Deus. Conte os seus dias. Viva com sabedoria. Precisamos de mais Lameques no nosso meio. Não de Caim. De Caim é longe daqui. Mas o de Sete. Precisamos desses Lameques. No trocadilho de Lameque, Noé é aquele que traz consolo. E este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Essas palavras de fé e de esperança, e falam disso, pois eram encontradas em seu coração. O consolo que estava no coração de Lameque era para além desta vida, irmãos. O labor e a angústia do trabalho, dos espinhos, dos cardos, dos versos 17 e 18 do capítulo 3, eram suplantados pela fé que Lameque tinha. A esperança em trazer ânimo, alegria, com palavras cheias de consolo.
E o seu nome, o nome do seu filho leva a isso. Isso me faz pensar, amado. Se as pessoas aqui, como estamos vendo nessa genealogia, davam o nome dos seus filhos com aquilo que estava no coração delas, como Eva deu aquele brado, o seu filho, se fosse para receber o nome das coisas que estão no seu coração, qual nome ele receberia? O maldito? O irado? A morte? A doença? Já pensou? O seu filho deveria receber o que está no seu coração. E certamente vai receber o que está no seu coração. Porque o que está no seu coração é o que você irá dizer a ele diariamente, constantemente. E se criará uma cultura disso. Então você não precisa dar o nome do seu filho, mas ele será doutrinado e criado nessa cultura. Diferentemente da cultura que foi criada por Lameque. E os outros aqui já citados. Já pensou nisso? Responda aí só no seu consciente. Você que já tem filho. Qual seria o nome do seu filho? De acordo com aquilo que está no seu coração. Negligência? Orgulho? Soberba? Altivez? Qual seria o nome do seu filho? Olha o nome do filho de Lameque. O consolo. Mas não era um nome hipócrita. Era um nome do que estava no coração dele. Então em Noé, ele esboça o que está no seu coração. E ele continua dizendo, os quais provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Então um trabalho fadigante acerca de nossas obras, o consolo virá acerca de nossas obras e trabalho de nossas mãos, os quais provém da terra. E terra esta que o Senhor já amaldiçoou. Perceba que a esperança de Lameque não está em nada do que está nessa terra. Ele sabe claramente que esta terra está amaldiçoada. E que aqui ele não terá consolo nenhum. O consolo de Lameque, você deve perguntar ao texto, está onde então? Os olhos de Lameque estão voltados para quem então? Noé é só um símbolo do que ele crê. Profeticamente, Lameque declarou que o filho que lhe nascera viveria à altura de seu nome. Ele confortará a humanidade do trabalho e do labor que era resultado do pecado de Adão. O verbo confortar é mais comumente traduzido por consolar. O consolo que Noé trará ao início de um novo relacionamento com Deus. Noé faz uma aliança com Deus, existe o pacto noético. A fé de Noé, o justo, o transforma em salvo. Como salvo, ele representa a esperança do mundo que já estava no coração de seu pai. Eu falo aqui, né, já disse algumas vezes, né, os nossos filhos têm que ser melhor do que cada um de nós. Mas para ele ser melhor do que você tem que falar de coisas que estão no seu coração. E a palavra de Deus tem que habitar ricamente aqui. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Os nossos filhos têm que ver em nós que nós amamos a Deus. Porque se o seu filho for criado em um meio de murmuração, de reclamação, chega em casa, se junta na mesa para falar mal do pastor, para falar mal da igreja, para falar mal disso ou daquilo, o seu filho será isso. O seu filho não trará consolo para ninguém, não. O seu filho será isso. Os espinhos e os cardos amaldiçoados, porque os seus olhos só olham para as coisas desta terra, não olham para as coisas eternas. E é nisso que eu me pego falando com a minha esposa. E às vezes, inclusive, agradecemos por Deus ainda não ter nos dado filhos.
Para Deus estão tratar os nossos corações com fé, com palavra, para depois colocar filhos neste mundo. Pense nisso, irmãos. Olhe para o texto. Olha o que Lameque está fazendo e olha quem Noé, que depois vamos expor de Noé. Mas olha a origem de Noé. Eu falo para os irmãos que Deus não descarta os meios. A família é um meio. Olha o meio que veio o libertador dessa humanidade. Porque Noé, através da sua atitude, lá no capítulo 8, verso 20, 21 e 22, ali está a promessa que Deus fez a Noé. O pacto que foi feito com Noé. Ele disse, o Senhor disse em seu coração: não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem. Pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como fiz. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. O homem terá então esta colheita da terra, aos tempos certos. Deus então ele tem a sua ira, digamos que aplacada, porque ele descarrega no seu filho futuramente. E todas as promessas que desenrolarão aqui sobre justiça são prometidas no filho. No filho. Mas Noé foi alguém muito importante para que eu e você tenhamos uma certa vida mais tranquila. Noé. Noé foi um mensageiro da justiça de Deus. Noé foi inclusive um tipo de Cristo. A arca de Noé é a cruz que nós vemos hoje. A cruz de Cristo, a qual nos abrigamos e escapamos da terrível ira de Deus. Mas esta maldição sobre a terra, Lameque já cria que Deus traria conforto. Então, certamente, amados, nós hoje não sabemos o peso que era, talvez, de trabalhar nesta terra amaldiçoada antes do dilúvio. E você reclama. Trabalhar poderia ser muito pior, irmão. A terra poderia não produzir nada nesse território nosso. A terra poderia ser totalmente infrutífera. Mas não é o caso. Em Israel, no deserto, eles têm lá extensões, quilômetros de plantações. Depois pesquisa, exportam aqui minhocossu, que parece que o minhocossu ele consegue comer areia, né, e retirar terra no seu processo digestivo. Lá a água do esgoto em Israel, eles aproveitam para fazer as irrigações dessas plantas. E é frutífera a terra no meio do deserto. Deus tem sido bom, mas Noé teve uma participação nisto, em ser um agente da justiça aqui na terra, aonde Deus subjugou os seres viventes. E depois ele promete que nunca mais faria isso. E Lameque viu isso. Lameque falou sobre isso. A bênção da aliança entre Deus e Noé estende-se até os fins dos tempos. O consolo transmitido por Noé é a garantia da benignidade, da paciência, da longanimidade de Deus. Noé é o primeiro consolador e, como tal, uma referência viva ao Consolador esperado na pessoa do Messias. Como sucede muitas vezes em Gênesis, em um plano mais alto, em Isaías, a qual promete o nascimento de um filho. O nascimento é a ocasião da profecia. E nenhum outro assunto concentra em si tantas esperanças, irmãos, como em Cristo. Como Lameque viu talvez no seu filho, um consolo. Entretanto, a missão de Noé ia ser mais radical do que qualquer outra coisa que Lameque poderia imaginar.
Lameque talvez não pensou numa arca. Não pensou no mundo sendo invadido por águas e matando todos os seres viventes. Mas ele viu esperança. E o oráculo desta passagem assumiria nova forma, amados, nos versos que virão. Nos anos que virão. Verso 30 e 31. Viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Aqui existe algo interessante, segue a mesma estrutura, né? Gerar filhos e filhas todos os dias e morreu. Lameque foi um desses, se preocupou com a bênção de Deus em multiplicar-se, mas em termos comparativos com outro Lameque cainita, tem um jogo de números aqui. Os anos que viveu Lameque é um jogo de setes. 7, 7, 7. Que é isso, pastor? Numerologia? O senhor falou que não se atenta a essas coisas? Mas existe aqui, né, nos próprios exegetas, uma comparação com o outro Lameque. E o outro Lameque, na sua canção, falou que ele seria vingado. Vamos lembrar? 70 vezes 7. Também tem um jogo de setes aqui. Um coração cheio de fé, esperança, de Lameque, viveu com dignidade todos os dias de sua vida. Acredite-se que a essa altura os primeiros patriarcas, inclusive, já estavam sendo sepultados. Mas Moisés desejava enfatizar com a vida de Lameque o contraste com o outro Lameque. E aí vem esse jogo de sete que eu falei aos irmãos. Um ponto final de comparação entre os Lameques cainita e setita é esses usos do sete. O primeiro Lameque mencionou 7 vezes a vingança de Caim, né, ou 70 vezes 7. Ou pronunciou uma vingança 70 vezes para quem quer que lhe tirasse a vida. Enquanto o Lameque de 7 viveu 777 anos antes que a morte lhe chegasse. Para a audiência original cônscia dos números, a inclusão pelo autor de uma figura que consiste de 3 setes haveria de superar os primeiros setes dos números de Caim. A citação aqui de Matusalém, de Lameque, é proposital. É proposital, porque ele poderia pular Lameque e citar outros. Mas ele coloca Lameque e fala sobre esses números, lembrando da intenção do autor, estabelecer contraste com outro Lameque, assim como ele fez com Enoque. Moisés está construindo isto nas duas genealogias, comparativos, irmãos. E parece, né, que Deus age com certa ironia, né, deixando Lameque viver 777 anos. Por que não 778? Por que não 600? Mas 777. Parece, está vendo esse Lameque? Olha para o outro, falou que seria 70 vezes mais, né? É um multiplicador. Mas olha para esse aqui. O quanto ele viveu com fé e sendo abençoado por mim. Com Deus não se brinca, irmãos. E às vezes Deus, não sei o que já aconteceu com os irmãos. Às vezes algo que a gente murmura, às vezes algo que sai das nossas bocas que não são proveitosas, Deus ao longo do tempo nos constrange. E nos faz lembrar, lembra que você disse isso? Veja o que eu faço. E você fica com aquela cara de tacho. Deus age assim, viu? Deus age assim. E aí entramos no último verso, 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Então 500 anos, amados, é a menção aqui já de Noé, no final da genealogia setita. Noé é o último dessa genealogia antediluviana. Porque após já entrará, na prole entrará Abraão, já entrará todos os outros. Mas, amados, serve tanto de conclusão para a sessão de Gênesis, como uma sutil introdução para o próximo capítulo, do caráter humano central. Uma técnica similar
é usado no relato de Terá e Abraão, onde temos uma genealogia, né? Lá no capítulo 11, verso 26 a 27. E essa altura, os antepassados antediluvianos já partiram, pelo que tudo indica, e apenas os remanescentes da arca continuam a prole santa. Né? Então, os exegetas do texto, e se você fizer algumas matemáticas básicas aqui, todos os outros, né? Porque Moisés ele foi ter filho com 500 anos. Então, acredito que os outros já tinham morrido, né? Todos os outros. E isso também transparece aqui, né, para nós, traz para nós essa graça de Deus. Os outros já estavam com Deus, senão eles participariam do juízo, né? Entrariam na arca, com certeza entrariam na arca, mas não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é mostrar que apenas uma família foi preservada. Dentre todas, ele só pegou a família de Noé. E aqui está a descendência de Noé: Sem, Cã, ou Cão, e Jafé. Sem, amados, é a transliteração grega da palavra hebraica Shem, que significa nome. Sem é o pai dos semitas. Cã, não há explicação, né, assertiva sobre o seu nome. Ele é o pai dos habitantes da Etiópia, Núbia, do Egito, da Arábia e de Canaã. Jafé, seu nome significa que ele, Javé, deu amplo espaço. E é o pai dos moradores da Ásia Menor, das ilhas do Mediterrâneo e do litoral palestino. Então daqui, dos filhos, a prole de Noé, nós já começamos a ver tribos, povos, habitando a terra, porque será a única família preservada. Então, quando eu olho para Sem, Cã e Jafé, eu estou olhando sobre a família que irá recomeçar a habitação nesta terra. Se os 3 filhos de Lameque, na linhagem de Caim, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, estão lembrados? Os 3 de Lameque de Caim foram pessoas que construíram apenas para este mundo cidades, ou instrumentos, coisas que utilizamos. Quando eu olho para Sem, Cã e Jafé, eles reconstruíram nações. A lista de Gênesis 5:32, amados, não apresenta apenas os filhos de Noé. E isso também não está em ordem de nascimento, pois Cã era o filho mais jovem, Jafé era o mais velho. E a ordem de nascimento seria Jafé, Sem e Cã. Então, amados, Matthew Henry, ele diz que Sem é colocado primeiro porque nele o concerto foi transmitido, como entendemos no capítulo 9, verso 26, em que Deus é chamado de o Senhor Deus de Sem. Sem foi um abençoado de Deus. Então, amados, a família de Noé foi preservada, mas ela começou a ser preservada desde Adão. Você deve pensar na sua família de que forma? Se a sua família é preservada, está dentro da arca ou não. E pensar que, quando se chega em Noé e sua família, você deve responder à luz da genealogia: quando começou essa preservação? Lameque viu isso. Lameque guardava a esperança. E me faz pensar, amados, eu não posso ser um hipócrita de querer salvação para os meus filhos, sendo que eu próprio não anuncio salvação. Você é o primeiro ponto de salvação, entenda isso. Você é o primeiro anunciador do Evangelho. Você é a referência. Você é o eixo da família. Ah, filho, você precisa ir para a igreja para ser salvo. Mas e a sua vida cotidiana esboça a salvação? Você transmite salvação às pessoas? Lameque transmitia. Esses aqui transmitiam. Adão ensinou seus filhos a ofertarem, erigirem altares
Abel ofereceu um sacrifício aceitável. Caim não, porque não tinha fé. Mas a culpa não estava em Adão. E tanto que veio Sete, que foi ensinado por Adão e Eva. E Sete ensinou Enos. E a partir deles, começaram-se então a invocar o nome de Deus. E veio Noé. Você deve pensar seriamente sobre a sua família. A começar que família é entre marido e esposa. Como que o marido trata a sua esposa e como que a marida trata o seu marido. A mulher trata o seu marido. Como que é essa troca? E ali existe salvação? Não queira ser um hipócrita, irmãos. Nem eu, nem você. Sabemos claramente que tudo está nu e patente aos olhos de Deus. A família de Noé foi preservada por ter guardado a fé. E a sua família guarda a fé. Como Paulo diz: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Você guarda a fé? Essa família inteira, até Noé, guardou a fé. E a prole que continuará após o dilúvio também guardará a fé. Não queira perverter as coisas. Não queira falar que no meio de murmurações, transgressões, ali realmente está a fé. Uma vida ímpia que se assemelha de Lameque. Não queira, amados, justificar os seus atos com coisas ímpias, com incredulidade. Incredulidade é pecado. O que é pecado é pecado. E por ter obedecido a Deus, esses homens foram preservados. Existe um juízo eminente também, amado, sobre nós, e que está se aproximando a cada dia. E existe abrigo e proteção que estão sendo anunciados. A grande questão é: eu e minha casa seremos salvos? Hoje é dia da salvação, que não venhamos a endurecer os nossos corações como no passado, como a família de Caim, e venhamos a nos abrigar na arca de Cristo, que se chama cruz. O juízo eminente está sendo anunciado ainda hoje. 2 Pedro, ainda falando de Noé, capítulo 2, verso 5, veja a preservação desta família. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe dilúvio sobre aquele povo ímpio. E a sua família pode ser uma família ímpia, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Ainda assim, em Hebreus, que já vimos aqui, 11:7, que fala sobre Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor. Aí eu te pergunto, será que ele viu esse temor no seu pai, Lameque? Será que ele viu a fé nas coisas que não se viam em Lameque? E o seu filho vê isso em você? E as pessoas veem isso em você? Construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo. Muito semelhante com o que Enoque pregava. Muito semelhante, irmãos. E tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A fé é falada, a fé é vivida. Que Deus venha nos trazer santo temor sobre como estamos vivendo todos os dias de nossas vidas. Que Deus abençoe a vocês, meus amados, e que vocês continuem refletindo sobre o texto. Semana que vem entramos no capítulo 6, onde já é os preparativos para o dilúvio, a maldade, os filhos de Deus se relacionando com os filhos dos homens. Veremos o que isso realmente significa, mas fica para a semana que vem. Mas pense, desde Adão, nessa prole santa, o que foi construído?
E eles são lembrados pelo quê? E jogue isso de encontro com a sua realidade. Deus abençoe. Vamos orar? Oremos.